Por que muitas pessoas com mais de 60 anos começam a se isolar socialmente e até mesmo evitar seus entes queridos? Este problema, tanto comum quanto doloroso, tem raízes mais profundas do que parece. Em Provérbios 181, lemos que uma pessoa isolada que busca seus próprios desejos e se opõe a todos os conselhos, fica com raiva. Esta passagem revela uma verdade espiritual que muitas vezes é ignorada. O isolamento nem sempre é uma escolha consciente, mas é o resultado de feridas abertas, perdas acumuladas e lutas internas invisíveis. Hoje, vamos mergulhar nas razões chocantes por trás desse retiro silencioso. Mostraremos que a solidão na velhice é um sinal de vazio espiritual, um sinal de desconexão com o propósito divino. Porque Deus quer restaurar a esperança, mesmo na velhice. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você. Por fora, depois dos 60 anos, parece apenas uma opção. Um velho que não atende mais telefonemas, evita reuniões familiares, sorri menos e fala menos. Mas na realidade, por trás desse silêncio aparente, há um grito profundo que ninguém ouve. Um grito que não se expressa em palavras, mas em ausência. Portas fechadas, cadeiras vazias, mensagens sem resposta. Muitas pessoas acreditam que os idosos se afastam porque preferem o silêncio. Mas o que poucos se atrevem a olhar mais de perto é que, na maioria dos casos, esse retiro não decorre do desejo, mas do sofrimento acumulado nos cantos da alma. Torna-se um muro invisível que separa aqueles que o sofrem do resto do mundo. Não é rejeição, é proteção, não é indiferença. É uma forma desesperada de evitar ferimentos. Mais uma vez na Bíblia, encontramos um momento de profunda revelação que nos permite compreender os sentimentos internos de muitos idosos. O profeta Elias, depois de ter experimentado uma vitória impressionante sobre o profeta Baal, em 1 Reis 19, onde lemos 4 capítulos, caiu em uma crise devastadora. Ele passou um dia no deserto. Ele veio, sentou-se debaixo de um zimbro, esperando morrer. E ele disse a si mesmo: já chega, Senhor, tire minha vida, porque não sou melhor do que meu pai e meu pai. Essa súplica não vem de um homem fraco ou ignorante, mas de um servo de Deus profundamente atormentado, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Elias, como muitos anciãos de hoje, não partiu porque ele não acreditava mais em Deus, mas porque ele não podia mais suportar o fardo. O isolamento dele é que ele está dizendo: estou exausto por dentro. Assim como milhares de idosos hoje, seu grito não foi compreendido no início. Você precisa de discernimento para entender que o silêncio também fala. E às vezes é mais convincente do que qualquer linguagem. Os anos trazem sabedoria e feridas. Alguns vão curar, outros não. As perdas vão acumular, os amigos vão morrer, as crianças vão embora. Personagens desvanecidos. Quando uma pessoa deixa de ser o pai que sustenta a família, a mãe que organiza todo o avô, a identidade se fragmenta, a celebração do que antes fazia sentido diariamente começa a ficar embaçada, e com a perda de significado vem o retiro. Muitos acreditam que os idosos simplesmente não querem mais incomodar, mas no fundo do coração, o que realmente aconteceu é que eles sentiram que não tinham mais um lugar claro. Se não houver lugar, não há palavras. Por que sair se ninguém os espera? Por que falar se ninguém os ouve? Por que responder se ninguém os chama?
Jó também experimentou esse tipo de isolamento que surgiu da dor de não ser compreendido. Ele disse que, em sua dor, meus amigos me deixaram e meus conhecidos me esqueceram. As pessoas da minha família e as minhas empregadas me tratam como um estranho, e eu sou um estranho aos seus olhos. Jó 1913 ou 15. Essa frase pode ser o eco do coração de muitos idosos. Hoje eles se sentem estranhos em suas próprias famílias, estranhos em sua própria história. Sim, as pessoas falam com eles, mas eles não ouvem. Eles perguntaram como eles estavam, mas não esperavam uma resposta profunda. Assim, lentamente, a alma se encolhe como uma flor que não recebe mais sol ou água. Não é que eles parem de amar, mas sentem que seu amor não tem destino. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não estão conscientes do peso emocional que ela carrega. Quem cruzou a marca dos 60 anos? O que eles dizem é que você deve ser grato e aproveitar sua aposentadoria. Pelo menos você tem saúde. Mas eles ignoram que não é apenas uma questão de materiais, mas de intangíveis. O verdadeiro desgaste ocorre no espírito quando uma pessoa deu tanto ao longo de décadas e agora sente que ninguém se lembra de seus esforços. Os idosos não nascem miseráveis. Eles são moldados por experiências que muitas vezes deixam cicatrizes profundas. Perder um cônjuge, a indiferença das crianças, a ingratidão daqueles que anteriormente dependeram delas, são feridas que, se não são curadas pela palavra e pela presença de Deus, acabam por fechar o coração. O Salmo 88 é o mais sombrio de toda a Bíblia. O salmista diz nele: Tu me afastaste de mim e de aqueles que conheço, e fizeste de mim um objeto de abominação para eles. E estou trancado dentro de mim e não posso sair. Secção 8. Esse confinamento não é físico, é espiritual. É uma prisão sem cercas, mas as paredes são feitas de decepção, traição, esquecimento e medo. Muitos idosos vivem nessa célula emocional. Eles saem sim, andam, falam, sorrem. Mas no fundo, eles sentem que ninguém realmente os vê e que suas histórias, suas vozes, suas dores e seus desejos não têm mais espaço na vida dos outros. Às vezes, o isolamento começa com uma pequena decepção, uma promessa não cumprida, uma visita que nunca chega, um compromisso esquecido, e como gotas constantes, esses pequenos gestos corroem a alma até que a pessoa decida fechar a porta antes de voltar a magoá-la. Não é ressentimento, é defesa, não é orgulho, é sobrevivência emocional. Algumas pessoas dizem que ela se tornou muito reservada, ou ele não quer mais partilhar com ninguém. Mas o que realmente aconteceu é que eles aprenderam que ficar aberto às vezes é mais caro do que mantê-lo fechado. Eles amam demais, dão demais e sentem que o equilíbrio emocional não lhes permite mais correr outra aventura. Em muitos casos, também é difícil procurar ajuda. Os idosos crescem em ambientes onde é quase inaceitável mostrar fraqueza. Eles crescem resolvendo, enfrentando e suportando. Assim, quando chega a hora de precisar de apoio, eles sentem vergonha ou medo de parecer um fardo. Eles preferem ficar em silêncio do que incomodar e, portanto, lentamente, seu mundo se torna menor. Eles não pedem mais acesso a eles. Eles não mencionam mais que se sentem sozinhos, não expressam mais que se sentem assustados à noite, apenas se adaptam. E essa adaptação, embora pareça calma por fora, é na verdade uma obediência. Mas Deus não é indiferente a esse processo. Em Isaías 46, versículo 4, o Senhor declara gentilmente que até a velhice eu serei o mesmo.
Mesmo com cabelos grisalhos eu te suportarei. Eu fiz, eu suportarei e preservarei. Este versículo. Isso não é apenas uma promessa, mas também uma afirmação do amor eterno. Deus não abandona os que envelhecem. Ele não se afasta quando sua força diminui, quando sua voz tremer ou seus passos diminuem. Pelo contrário, é nessa fase que se aproxima mais. Porque o coração quebrado e cansado é o solo em que ele planta conforto, esperança e um novo propósito. Muitas vezes, no silêncio dos idosos, há orações, choros que não são ditos, que ninguém ouve, perguntas que não têm resposta. Mas Deus ouve tudo isso. No Salmo 39:12, Davi clamou: Ó Senhor, ouça minha oração, ouça meu clamor, e não fique em silêncio diante das minhas lágrimas. Porque sou um estranho para ti, um novato como todos os meus pais. Para aqueles que vivem há décadas, esse sentimento de fora não é estranho. O mundo está mudando, os costumes estão mudando, os novos rostos não se lembram dos velhos rostos. Um se sente como uma pessoa que não é mais sua. Mas Deus não esquece. Ele estava envolvido em cada fase, em cada decisão. Em cada sacrifício, Ele lembrará o que os outros esqueceram e respeitará o que os outros negligenciaram. É por isso que é tão importante falar sobre essa verdade. O isolamento dos idosos não é um capricho, mas um sinal. É um sinal de que há coisas que precisam de atenção, que há feridas abertas que a alma tem suportado sozinha há muito tempo, como igreja, como família, como comunidade. Precisamos desenvolver sensibilidade espiritual para não ignorar esses sinais, porque muitas vezes alguém que parece difícil é apenas um coração partido, esperando para ser ouvido e amado novamente. A solução não é forçar a empresa, mas fornecê-la gentilmente. O próprio Jesus, que no momento mais crucial de sua vida, experimentou o abandono em Mateus 26:40, quando voltou aos seus discípulos no jardim de Getsêmani, encontrou-os dormindo e disse-lhes: Portanto, vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Mesmo o Filho de Deus deseja companhia em seus momentos de maior dor. Isso nos diz que o desejo de ser acompanhado não é uma fraqueza, mas uma natureza humana. Se Jesus precisava de apoio, quanto mais um velho que enfrenta uma perda, um velho que vê seus amigos sair, um velho que luta com seu corpo e mente. Dia após dia, muitos idosos se acostumam a não esperar nada. E essa falta de esperança de nada se tornou seu escudo. Protegê-los de novas decepções, mas também impedi-los de aceitar o amor que ainda é deles. Porque se eles ainda merecem amor, eles ainda merecem um abraço sincero, uma ligação telefônica inesperada, uma longa conversa, uma risada compartilhada. Eles ainda têm histórias para contar, conselhos para dar e orações para dizer. Eles ainda podem ser pilares de fé, fontes de sabedoria e testemunhas vivas da fidelidade de Deus ao longo do tempo. A Bíblia está cheia de promessas que não têm data de vencimento. O mais bonito deles está no Salmo 9:214. Mesmo na velhice, eles dão frutos. Eles serão vibrantes e verdes. Não é uma promessa simbólica, mas uma realidade espiritual. Deus pode restaurar almas cansadas, pode restaurar a voz do silêncio, pode curar memórias dolorosas e transformá-las em testemunhos de graça, pode transformar o isolamento em conexão. Compartilhe a tristeza na sabedoria, o silêncio na oração poderosa. Agora é hora de olhar com novos olhos
para aqueles que estão na casa dos 60 anos. Não como um fardo, mas como um tesouro. Não como alguém que já viveu, mas como alguém que ainda pode brilhar. Se você é o tipo de pessoa que sente que o mundo se foi, que ninguém te chama, que você não tem mais lugar, hoje quero lembrar uma coisa, que Deus vê você. Deus te ouve. Deus continua contando com você. Sua história não termina. Sua voz não é esquecida. Seu valor não depende de quantas pessoas você está ao seu redor, mas do que Deus depositou em você. Às vezes, o primeiro passo para sair do isolamento não é sair de casa, mas abrir o coração e aceitar que Deus ainda tem algo para lhe dizer, algo para lhe mostrar e algo para fazer com você. A partir daí, a partir do contato íntimo com o todo, ele pode começar a mudar, pois o silêncio gritante também pode se tornar um espaço onde a voz de Deus é mais alta do que nunca. Há um momento na vida em que o corpo não é mais tão ferido quanto a alma. Os mais pesados não são os joelhos, nem as costas. O mais dobrado é o coração, cansado de esperar o que não virá. Acreditar em promessas vazias e ver o mundo girar sem parar. 1 segundo. Olhe com compaixão. Depois dos 60 anos, muitas pessoas estão isoladas do mundo, não porque não amam os outros, mas porque experimentaram traição, esquecimento e decepção suficientes para não ousarem correr riscos. Mais uma vez, a desilusão não vem de repente, mas é semeada lentamente. O olhar não é mais o que era antes, as palavras não têm mais profundidade, e os relacionamentos agora parecem mais um compromisso social do que uma conexão real. E essa desilusão, se não curada na luz da palavra, torna-se um muro de silêncio, como distante, resfriado, extinto. A Bíblia nos diz claramente que este desgaste interno não é estranho à experiência humana. No Salmo, o autor declara que eu me tornei uma vergonha para meus inimigos, porque eles me viram e me deixaram. Eu fui esquecido como um homem morto, fui como um copo quebrado. Salmo 3:12. Estas palavras, eles refletem os sentimentos de alguém que não espera mais entender. Uma alma, depois de ver a passagem do tempo e a mudança de rostos, sente que foi substituída e não é mais adequada. É esse mesmo sentimento que leva tantas pessoas a se aposentarem, não porque desprezem a empresa, mas porque sentem que não tem mais um lugar real nela. O mundo de hoje não é fácil manter uma conexão profunda com as pessoas mais velhas e com as novas gerações. Sob a pressão da velocidade e do compromisso, eles tendem a ver os idosos como parte do passado, não por mal, mas por falta de consciência espiritual. Mas a palavra ensina exatamente o oposto. Levítico 1932. Está escrito: levanta-te diante do homem de cabelos brancos e honra o velho e a face do teu Deus. Senhor, você terá medo. Este mandamento não é apenas uma norma de respeito social, mas também uma orientação espiritual que revela que honrar os idosos é também honrar a Deus, porque em cada idoso há uma história, um tesouro de sabedoria, uma memória viva de anos de fidelidade a Deus. No entanto, quando essa honra desapareceu, o coração do velho ficou frio. Ele se tornou duro não por escolha, mas por defesa. A desilusão começa com a sensação de que suas palavras não importam mais, que sua existência não é mais esperada e que seus pensamentos não têm mais valor, o que lentamente os leva a se afastar. Algumas pessoas ainda participam de reuniões ou reuniões familiares, mas suas almas não estão mais lá.
são como lanternas acesas lá fora, mas com a chama interior prestes a se extinguir. Essa chama só pode ser reacendida quando a dignidade é restaurada, quando o respeito é restaurado, quando o coração sente novamente se vale a pena, se faz sentido, se tem um propósito. Eclesiastes 12 traz uma imagem comovente da velhice. O sábio descreveu como os dias se tornaram difíceis, como os sentidos se tornaram embotadores e o corpo se tornaria fraco. Mas o mais notável é que nesta passagem não há nenhum traço de desprezo, mas reverência. É um olhar profundo que reconhece a beleza espiritual de uma pessoa que vive muito tempo. A Bíblia nunca considera a velhice como um fardo, mas pelo contrário, a associa à honra, à bênção e à plenitude da sabedoria divina. Provérbios 1631 nos lembra: a coroa da honra é a velhice no caminho da justiça. No entanto, no mundo de hoje, muitos idosos são obrigados a enfrentar uma sociedade que os vê com indiferença, os ignora, os considera obsoletos. O contraste entre a visão de Deus sobre o velho e a projeção do mundo sobre ele é uma das causas mais profundas do isolamento. Porque o coração que não se sente mais reconhecido não se encolhe por orgulho, mas por tristeza. Não por arrogância, mas por cansaço emocional. Depois de décadas de dar, servir, construir, corrigir, confortar, ensinar e apoiar, a alma chega a um ponto em que, sem reciprocidade, não quer mais continuar oferecendo, porque o amor precisa de eco. Uma resposta, uma manifestação concreta. Não. Se você não os ouvir, se você não lhes dar espaço, se você não os respeitar com suas ações, você vai dizer que os ama. Jesus ensinou algo básico ao lidar com os marginalizados, que seus discípulos veem como objeto de debate teológico quando passa pelo cego no caminho, mas Jesus o vê como o Filho de Deus. Vale a pena consertar. Da mesma forma, quando ele entrou na casa do fariseu Simão e uma mulher considerada indesejável se aproximou dele, Jesus a defendeu e valorizou seu gesto em Lucas 744. Jesus disse: você vê esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar meus pés, mas esta água regou meus pés com lágrimas. Ele os secou com o cabelo. Ele não só vê as ações, mas também vê o coração por trás delas. Este é um modelo que deve ser aplicado aos idosos, além da idade, do ritmo, do silêncio, para discernir o que a alma está clamando. Em muitos casos, a falta de conexão com os outros não se deve a uma mudança súbita de personalidade. É uma reação cumulativa de anos de invisibilidade emocional. Aqueles que foram ouvidos a vida inteira têm dificuldade em permanecer em silêncio, mas aqueles que são constantemente interrompidos, ignorados, minimizados, aprendem a reter como forma de proteção. A alma está se extinguindo lentamente, não por falta de vida, mas por falta de espaço para a expressão. Quando a expressão não encontra canais, o isolamento torna-se inevitável. O apóstolo Paulo, embora uma figura central no cristianismo, em 2 Timóteo, experimentou a solidão nos últimos dias. 4,16. E escreveu: na minha primeira defesa, ninguém estava do meu lado, mas todos me abandonaram. Eu não os considerei. Este versículo mostra que mesmo aqueles que sempre foram os pilares da fé podem, em algum momento, se sentir abandonados. A resposta de Paulo não é condenação, mas compreensão. A mesma atitude é a que o povo de Deus deve cultivar,
não de julgamento, mas de compreensão, não de exigência, mas de misericórdia, não de distância, mas de paciência e respeito. O envelhecimento não apaga a sensibilidade, pelo contrário, a força tende a aumentar a sensibilidade. Mas ele o fez em um mundo que perdeu seu ouvido para ouvir atentamente. É por isso que a desilusão não é um capricho, mas o resultado de testemunhar tantas palavras vazias, tantas promessas quebradas, tantos sentimentos superficiais. O coração do velho não está frio porque ele quer, mas porque ele espera muito tempo para receber as coisas essenciais. Respeito, amor verdadeiro, tempo sem pressa. Quando isso falta, a distância parece não ser uma escolha maliciosa, mas uma defesa necessária. As Lamentações descrevem o sofrimento de Jerusalém, antropomorficado em Lamentações como o choro de uma mulher abandonada. 116. Disse-lhe: choro por estas coisas, e os meus olhos fluem água, porque o Consolador se afastou de mim. Ele deveria me dar encorajamento. Esse grito coincide com o de muitos idosos que sentem que aqueles que deveriam ser confortados, encorajados e acompanhados optam por fechar os olhos. É uma dupla sensação de perda. Você não só perdeu a sua força, mas também o seu conforto. Não só encurta a vida, mas prolonga o vazio. A única resposta válida neste caso é aquela que vem do coração de Deus. Não esquecerá, não abandonará, não desprezará. O espírito humano foi projetado para o vínculo desde o início. Deus disse que não é bom que o homem tenha apenas Gênesis 2:18. Ao longo dos anos, essa verdade permaneceu intacta. A necessidade de uma empresa verdadeiramente conectada que faz parte da comunidade não desaparece com a idade, mas se intensifica. Quando essa necessidade não é satisfeita, a alma recua, não porque quer ficar sozinha, mas porque não acredita mais que será compreendida. A desilusão não é apenas tristeza, é a obediência daqueles que deixam de esperar algo diferente. Mas Deus não deixa seus filhos nesse estado. Em Isaías 4:9-16, o Senhor fala gentilmente: uma mulher esquece o que nasceu. Não tenha mais misericórdia da criança em seu ventre, mesmo que ele a tenha esquecido. Eu nunca te esquecerei. Eis que eu te esculpi na palma da minha mão. Esta promessa deve ser lembrada repetidamente, especialmente por aqueles que sentem que não são mais vistos, porque Deus ainda existe mesmo quando todos os rostos se forem embora. Mesmo quando as palavras pararam, sua voz ainda sussurrava esperança, mesmo quando a conexão humana diminuiu. O contato com ele nunca foi interrompido. A desilusão que leva ao isolamento pode ser alterada através da recuperação espiritual em vez de estratégias humanas. A honra, o respeito e o amor que o mundo esqueceu, Deus devolverá. Quando essa verdade é abraçada, o coração começa a se abrir novamente. Não porque o mundo mudou, mas porque a alma encontrou descanso na fidelidade. Aquele que nunca vai mudar. Esse é o ponto de partida para quem saiu reencontrar seu lugar. Esta é uma mensagem não só para aqueles que estão envelhecendo, mas uma palavra para todos aqueles que têm olhos para ver a dor dos outros. A Bíblia não é um livro de teoria espiritual, é um guia vivo para você viver com compaixão, propósito e sensibilidade. Se existe um grupo que precisa urgentemente ser visto com essa luz, são os idosos. Não são um fardo, nem um estágio que já passou.
Eles são um solo fértil para a glória, consolação e expressão viva do amor de Deus. Se o mundo não os vê, a igreja deve vê-los. Se a sociedade os esqueceu, o corpo de Cristo deve se lembrar deles. Porque há história em seus olhos, testemunho em sua voz, e bênçãos insubstituíveis em sua presença. A desilusão não é necessariamente o fim. Pode ser o prelúdio de uma recuperação mais profunda, quando o seu valor é devolvido, quando a sua experiência é respeitada, quando são sinceramente ouvidos, algo é reacendido, as distâncias são reduzidas e a alma olha novamente para o mundo. Não é ingenuidade, mas uma nova esperança. Essa esperança é um dom divino, uma promessa de realização, uma semente de vida que ainda dá frutos. Porque para Deus cada ano é importante, cada história é importante e cada coração, independentemente da idade, é digno de amor. Há um momento na vida em que a rotina não faz mais sentido e o calendário parece ser repetido sem rumo. O tempo passa em silêncio, não mais em paz, mas em vazio. Depois dos 60 anos, muitas pessoas começam a se perguntar por que ainda estão aqui, quais funções desempenham e quais propósitos têm diante deles. Não é que eles deixem de amar a vida, mas sentem que não tem mais um lugar claro na vida. O mundo que eles costumavam precisar levantar com suas próprias mãos hoje parece seguir em frente sem que eles percebessem, quando a utilidade desaparece. Isso também faz sentido. O isolamento, então, torna-se o resultado de um sentimento de inutilidade. Eles não procuram sair por causa da rejeição, mas porque não sabem mais porque querem ficar. A Escrita revela que esse sentimento não é novo. No Salmo 719, o salmista grita honestamente: não me abandone na velhice. Não me abandone quando as minhas forças acabarem. Esta não é uma queixa superficial, mas uma expressão profunda daqueles que sentem que seu tempo de relevância está chegando ao fim. O coração humano precisa saber que ainda tem algo a contribuir, algo a construir, uma missão a cumprir. Mas quando você deixa de cuidar das crianças, as responsabilidades que costumavam definir a vida desaparecem. Você não pode trabalhar em uma empresa nem manter uma casa cheia de som. A alma começa a flutuar à beira de uma emoção, sem uma tarefa definida, sem um papel definido. A pessoa gradualmente se retira, não por decisão consciente, mas por uma desconexão emocional. O apóstolo Paulo entendeu o valor do propósito e escreveu com firmeza, mesmo na prisão, mesmo na velhice: lutei uma boa batalha, terminei a corrida e mantive a fé. 2 Timóteo 4:7. Essas palavras não são de nostalgia, mas de convicção. Paulo sabia que sua vida tinha uma direção, um propósito, um impacto eterno, e essa certeza o sustentou até o fim. É precisamente essa clareza que muitas pessoas mais velhas não têm hoje. Eles querem saber se o que fizeram vale a pena, se alguém se lembra disso, se o que construíram ainda existe, e quando as respostas parecem diluídas, a motivação é perdida. Portanto, o isolamento não é uma forma de descanso. É uma renúncia, uma tentativa silenciosa de aceitar que a missão acabou, mesmo que o corpo ainda esteja aqui. Mas Deus nunca planejou que uma vida acabasse antes do último suspiro. Em Isaías 46, versículo 4, ele diz: eu serei o mesmo até a tua velhice, e eu te suportarei, mesmo que você tenha cabelos grisalhos. Essa promessa revela que o plano divino não é interrompido pela idade. O poder humano pode diminuir,
mas a chamada do Espírito permanece. As tarefas não são canceladas com o tempo. O que ele costumava construir com as mãos mudou. Ele agora pode ser construído com a oração, que anteriormente guiou com palavras. Agora ele pode fazê-lo com sabedoria silenciosa. Mas para que essa transformação seja alcançada, uma pessoa precisa saber que ainda é uma parte ativa do propósito eterno de Deus. Um dos maiores inimigos da alma na velhice é a ideia de irrelevância. A ideia de que já nos foi útil, de que o tempo para contribuir já passou, pode se tornar uma prisão invisível. Naquela prisão, o isolamento aumentará. Porque quando um homem sente que não tem mais nada a oferecer, ele também vê que não há razão para os outros se aproximarem dele. Se ninguém se aproximar, a alma se encolhe. Essa é uma das razões mais profundas. Como resultado, muitos idosos preferem o silêncio à conversa, a solidão ao encontro e o retiro à participação. Não é orgulho, é perdida espiritual. A confusão ocorre quando as identidades são construídas ao longo dos anos em torno de uma função externa e não em torno da verdade eterna da chamada divina. Na Bíblia encontramos um poderoso testemunho que desafia essa percepção. Moisés foi chamado para salvar Israel aos 80 anos de idade, não antes, nem em sua juventude, nem em sua maior força. Quando ele estava velho, quando seu poder não era mais tão grande como antes, quando ele passou décadas na obscuridade no deserto, no entanto, foi então que Deus decidiu usá-lo. Isso nos mostra que o tempo de Deus não está sujeito ao calendário humano. Os últimos anos que o mundo vê, mas Deus os vê como um tempo de realização. Moisés não é um caso especial, ele é um sinal, uma declaração divina, que mostra que a idade não é um obstáculo para se tornar um instrumento de glória. É um convite para olhar de forma diferente para aqueles anos que, do ponto de vista do mundo, parecem ser o pôr do sol. No livro de Joel, o profeta disse: "Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões." O versículo de Joel 2:28 não estabelece uma hierarquia de idade, mas uma diversidade de funções espirituais. Enquanto os jovens aceitam a visão do futuro, os idosos aceitam o sonho. Não um sonho passado, mas uma nova revelação. Não uma memória, mas um propósito presente. O isolamento é quebrado quando as pessoas entendem que a velhice não é sinônimo de fechamento espiritual, mas sim um estágio fértil de aceitação e compartilhamento da visão do céu. Mas para que isso se torne realidade, o coração do velho deve acreditar novamente que ele está incluído no plano de Deus. O inimigo semeou habilmente mentiras inúteis. Ele faz isso através de pequenos movimentos, uma conversa que não dá espaço aos mais velhos para falar, uma reunião que não leva em conta as opiniões dos mais velhos, uma decisão que não leva em conta as opiniões dos mais velhos. Cada um desses momentos pode parecer trivial, mas juntos eles constroem uma mensagem interior devastadora. O teu tempo acabou. É uma mentira que muitos acreditam. Uma vez que eles acreditam, eles param de oferecer o que ainda têm e eles se afastam, mesmo que ainda haja fogo dentro, ainda haja sabedoria, ainda haja chamada, mas Deus não se esquece. O Salmo 9:1 do ano 14 diz que o justo floresce como uma palmeira, mesmo na velhice. Eles darão frutos, serão vibrantes e verdes. Esta não é uma promessa simbólica, mas uma descrição espiritual do que acontece quando as almas permanecem em contato com seu propósito divino.
Enquanto houver respiração, enquanto houver vida, há chamada. Há um trabalho a fazer. O isolamento só se torna uma opção quando você ignora essa verdade. É por isso que uma das maneiras mais profundas de restaurar o coração de um velho é um lembrete de que sua presença ainda tem um impacto eterno no templo. Quando Jesus foi apresentado, havia uma mulher chamada Ana. Ela era uma viúva idosa que havia servido a Deus em jejum e oração por muitos anos. Ele não é uma figura visível, ele não tem cargo público, mas seu papel é tão importante que quando ele vê o menino Jesus, ele é registrado no Evangelho. Ele agradeceu a Deus e fala dele a todos aqueles que esperavam pela redenção. Sua boca tornou-se um instrumento de proclamação. Sua velhice não é um obstáculo para o serviço, mas sim uma plataforma. Este testemunho mostra que Deus pode ver mesmo quando os olhos do mundo não podem ver. Mesmo quando os outros não valorizam mais, Deus ainda atribui tarefas, e essas tarefas não são pequenas. Eles são essenciais para o progresso do reino. O isolamento na velhice não é algo que só pode ser combatido com companhia, mas com propósito. Não basta estar próximo. É preciso dar a sensação de que há coisas a fazer. A intimidade sem sentido não cura. A alma é significado. O que acende a chama interior novamente é saber que você ainda tem uma função, quebrando as algemas do silêncio. O verdadeiro acompanhamento deve, portanto, consistir na recuperação do chamado, não por exigências, mas pela afirmação de valores, não por tarefas impostas, mas pela abertura a novas formas de contribuição para o povo romano. 1129. Este artigo foi escrito porque os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Essa afirmação esmaga qualquer argumento que tente reduzir a velhice para um estágio passivo. Se o chamado de Deus não for revogado, então ele permanece válido até o último suspiro. O que muda não é o apelo, mas a forma como o apelo é exercido, e essa mudança não diminui. O valor redimensiona seu valor. O isolamento é quebrado quando o coração do velho reconhece que ainda há algo que só ele pode dar. Uma palavra, uma oração, uma intercessão, uma sugestão, uma existência. Estes não são pequenos. Tudo isso é poderoso quando oferecido de um coração cheio de Deus. O corpo pode estar cansado, mas o espírito pode estar mais vivo do que nunca. Esse é o paradoxo do reino, que o mundo considera fraco. Deus chamou-o de forte, a sociedade esqueceu algo, e o céu o exaltou por isso. Aqueles que estavam à beira do retiro também estavam à beira do renascimento. Tudo depende do que o coração escolhe acreditar. Se você acredita na voz do mundo, a solidão é imposta, mas se você acredita na voz de Deus, a solidão se torna um novo lugar para semear. Porque Deus está sempre falando, sempre chamando, sempre enviando. Em 1 Coríntios 1558, Paulo exorta firmemente: portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e cresçam na obra do Senhor, sabendo sempre que a vossa obra no Senhor não é em vão. Estas palavras são dirigidas a todos os crentes, independentemente da idade. O trabalho no Senhor nunca é em vão, mesmo que pareça invisível. Cada oração, cada palavra de encorajamento, cada ato de amor é uma semente que dá fruto. O isolamento perde sua força quando a alma se conecta novamente com esta verdade, não com palavras vazias,
mas com a profunda certeza de que Deus não abandonará nenhum de seus filhos, mesmo que o calendário diga que já se passou muito tempo. Quando você vive com propósito, o tempo não é o inimigo. É um aliado que permite aprofundar o que antes era superficial, dá-lhe espaço para ouvir o que antes era negligenciado e abrir novas portas que os outros só veem fechados. É por isso que a mensagem central deve ser clara: onde há vida, há chamada, e onde há respiração, há função. Enquanto Deus estiver guiando, nunca é tarde demais para continuar a servir. O isolamento pode parecer o caminho mais fácil, mas este não é o destino que Deus projetou. Ele criou todos para viver em comunidade, com propósito, em abundância de frutos. E essa verdade não muda com a idade, é afirmada com mais intensidade. Nos anos de maturidade da sabedoria, Deus não mediu a utilidade pelo padrão humano, nem a influência pela energia do corpo, mas pelo temperamento do coração. O isolamento é superado quando a alma é realinhada com esta verdade. E a partir desse alinhamento, a mente se expande novamente, não voltando ao passado, mas abraçando o presente com uma nova visão. Pois a maior riqueza aos olhos de Deus não é a juventude, mas a fidelidade. E a fidelidade combinada com o propósito eterno tem o poder de transformar qualquer silêncio em anúncio, qualquer sombra em luz, qualquer isolamento em comunhão viva com alguém que nunca se esquecerá. O medo nem sempre se manifesta como um grito. Às vezes assume a forma de silêncio contínuo, olhar perdido, rejeição. A saída de Cortês de casa não foi um medo repentino, mas um sentimento constante que invade a alma com cada amanhecer. Depois dos 60 anos, muitas pessoas começam a enfrentar uma série de medos anteriormente quase imperceptíveis. Medo da doença, medo da dependência, medo da morte. Mas, acima de tudo, o medo de ser esquecido. Esse medo não é superficial nem imaginário, mas é profundo. Real e doloroso. É um medo disfarçado de calma, mas na verdade é paralisia. Quando o medo se enraiza no coração, o isolamento se torna um refúgio. Não porque a solidão é desejável, mas porque parece mais seguro do que enfrentar todas as possibilidades de dano. A Bíblia não ignora a realidade do medo desde o início. Deus disse ao seu servo: não temas. Esta frase não é meramente um conforto, mas um comando espiritual que revela o desejo do Pai de libertar seu filho de toda a escravidão interior. Em Isaías 4:10, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus. Eu sempre vos ajudarei e sempre vos apoiarei com a minha mão direita justa. Essa promessa tem um peso especial quando aplicada naqueles que estão passando pelos anos mais vulneráveis da vida, já que o corpo fica mais fraco. Mas o humor também. Quando as emoções diminuem, o medo cobre tudo como uma sombra. Envelhecer em uma cultura que adora os jovens não é fácil. Imagem, dinamismo, velocidade, tudo parece girar em torno de algo novo e dinâmico. Neste contexto, o envelhecimento parece ser uma perda constante de força, atenção e status. Portanto, não é incomum que muitos idosos desenvolvam um medo silencioso da deterioração física, da incapacidade de cuidar de si mesmos, da necessidade dos outros. Fundamentalmente, esse medo não é expresso publicamente, mas, como condição da decisão,
preferem evitar encontros por medo de parecer fracos. Eles preferem ficar em silêncio do que admitir que não se lembram mais, não ouvem mais bem, não podem andar com a confiança que costumavam fazer. Esse medo não paralisa o corpo, mas impede o espírito de se mover. O Salmo 23, conhecido por sua ternura, tem uma afirmação poderosa. Embora eu caminhe no vale da sombra da morte, não temerei mal, porque você vai ficar comigo. Essa declaração de confiança não elimina o vale, mas transforma a experiência no vale. O medo da morte é um dos medos mais persistentes na velhice, não tanto pela própria morte, mas porque significa separação, incerteza e a possibilidade de que tudo o que foi experimentado desapareça sem deixar vestígios. Mas os crentes não vão para a morte como aqueles que vão para as trevas, mas como aqueles que vão para casa. Essa certeza não eliminará o medo, mas combaterá o medo. No entanto, quando a fé esfria, a segurança diminui e o medo volta a dominar. Se o medo predominar, a pessoa se encolhe. Ele não saiu por causa do frio, mas por causa da vulnerabilidade. Não é isolado pela tenacidade, mas pela insegurança. Hebreus 2,15 explica que Cristo veio para salvar todos aqueles que estavam sob a escravidão de toda a vida por medo da morte. Este versículo revela que o medo não é apenas uma emoção, é uma escravidão. Muitos idosos vivem sob essa escravidão sem saber. Evitam falar sobre seus sentimentos e fingem que está tudo bem. Eles estabelecem rotinas rígidas para evitar enfrentar a incerteza, mas todas elas são manifestações de almas presas pelo medo. Se o mundo exterior representa uma ameaça e se o contato com outras pessoas expõe vulnerabilidades, então o isolamento é o resultado lógico. Se qualquer mudança pode causar confusão, a maneira mais fácil de fazer isso é trancar-se. Esse confinamento, embora pareça uma decisão pessoal, é na verdade uma armadilha sutil do inimigo para extinguir a vida que ainda pode ser uma fonte de luz. O medo também se disfarça de cautela, dizendo que é melhor não incomodar, melhor não intervir, melhor ficar fora, é sábio. Mas a prudência guiada pelo medo nunca é sabedoria. É uma desculpa espiritual para impedir a liberdade. Deus não chamou ninguém a desaparecer lentamente do palco da vida. Cada dia é importante, cada momento é valioso e cada fase é cheia de significado. Mas quando o medo predomina, essa visão fica obscura. Tudo parece incerto, tudo parece arriscado. O coração começa a construir barreiras, não para se proteger do mal, mas para evitar sentir mais dor. Salmo 34:4 diz: procurei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todo medo. A experiência é real, mas apenas para aqueles que a procuram. Muitas pessoas pararam de procurar porque acham que não há mais respostas. Eles acreditam que viver com medo é uma parte natural do processo de envelhecimento. Insegurança, dor, silêncio. Estas são coisas que devem ser aceitas obedientemente. Mas isso não é o que a palavra ensina. Caminhando com Moisés até o fim, apoiando Caleb na sua velhice, fortalecendo o Deus de Ana no templo, ele não se afastou à medida que os anos passavam. Em vez disso, ele se aproxima de uma forma mais intensa, mais gentil e mais leal. Porque ele sabe que na fase final da carreira, a alma precisa de afirmação, o coração precisa de sustentação e a mente precisa de renovação. O isolamento é muitas vezes uma forma de controle,
uma forma de reduzir a exposição, uma forma de evitar cenários que podem gerar dor. Mas não há cura para fugir. Quando o medo é ignorado, ele não desaparece, apenas disfarça, apenas esconde, apenas se adapta. E naquele canto continua a influenciar as decisões, continua a roubar oportunidades, continua a limitar o prazer. A Bíblia diz em 2 Timóteo 17 que Deus não nos projetou para viver com medo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o poder do amor e do autocontrole. Este versículo não está sujeito a restrições de idade. Não diz que é apenas adequado para jovens ou fortes. Isso é verdade para todos, mas também para aqueles que já passaram dos 60, 70 ou 80 anos. O espírito dado por Deus não é fraco, nem temido, nem inseguro. É um espírito capaz de seguir em frente, de falar, de amar, de decidir firmemente. Mas para que esse espírito se manifeste, o medo deve ser enfrentado com a verdade. A verdade é que a vulnerabilidade não elimina o propósito, a doença não elimina a dignidade e a proximidade da morte não elimina o valor do presente. O medo diz: você não pode mais fazer isso. Deus diz: você ainda tem medo, fala melhor, cale a boca. Deus diz: você ainda tem algo para ouvir. O medo disse que era tarde demais. Deus disse que esta é a hora exata. Esse confronto é contínuo, interno e liberado diariamente nos corações daqueles que sentem que estão mais perto do fim do que do começo. Mas para os fiéis, o fim não é uma perda, mas uma transição, um prelúdio de um encontro, um fim glorioso de uma jornada de fé. O medo de se tornar um fardo é outro grande inimigo silencioso. Ninguém quer se sentir um obstáculo. Muitos idosos preferem se aposentar do que ver um traço de impaciência aos olhos de seus entes queridos. Essa sensibilidade torna-se extrema. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio pode ser interpretado como um sinal de rejeição. Quando você sente a rejeição, mesmo que não seja real, seu coração se encolhe. Ele prefere não pedir ajuda, não expressar necessidades, não compartilhar preocupações. Durante o processo de autocensura, a pessoa se desconecta. Não porque ele não quer amar, mas porque ele tem medo de que seu amor não seja mais bem-vindo. Não porque ele não precisa de companhia, mas porque ele tem medo de que sua presença se torne um fardo. Essa percepção, mesmo que não seja real, pode se tornar uma prisão emocional. A verdade da Bíblia é clara, e todos os filhos de Deus são dignos até o último momento de sua existência. A velhice não é um problema a resolver, é uma etapa a ser abraçada, não é uma fraqueza a ser suportada, é um tesouro a ser celebrado. Mas para que a verdade penetre profundamente, é necessário renovar o pensamento. A palavra ensina em Romanos 12, não obedeça ao século, mas mude renovando seu entendimento. Essa nova compreensão nos permite ver o medo não como algo natural, mas como uma distorção do desenho divino. O isolamento por medo não faz parte do plano de Deus, é o resultado do pecado, do sofrimento e das mentiras aceitas por gerações. O Espírito Santo tem o poder de quebrar esse ciclo, não através da palavra, mas através da presença. Não para explicar, mas para confortar. Ele é um homem que se lembra, um homem que afirma, um homem que levanta. Nenhum medo pode resistir à presença constante do Consolador, porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade de falar novamente, abrir o coração novamente, confiar novamente.
Liberdade para rejeitar a ideia de que o isolamento é a única forma de proteção. Seja livre para perceber que, mesmo na fraqueza, você pode ser um testemunho vivo do poder de Deus. A recuperação começa quando você deixa de provar que o isolamento é uma decisão natural. Quando você reconhece que o medo roubou demais, que silenciou a voz, que extingue a paixão que parou. A recuperação começa quando você decide olhar para o Senhor novamente. Não como um pensamento distante, mas como uma presença constante, quando o seu rosto é buscado, não pedindo coisas, mas recebendo paz. Aquela paz que transcende toda compreensão. A paz que não depende da saúde da empresa ou do estado emocional. A paz que mantém o coração e a mente em Cristo Jesus. Nenhum medo pode resistir ao amor perfeito de Deus. A Bíblia deixa claro que no amor não há medo, mas o amor perfeito elimina o medo. Primeiro, João 4, 18 anos. Essa é a chave. Não se trata de reunir coragem com a própria força, mas de deixar o amor de Deus preencher todos os cantos. Quando o amor entra, o medo perde sua força, o isolamento se torna desnecessário, a alma se abre e o coração se expande. O que parecia ser uma fase de retiro tornou-se uma época de profunda revelação, uma comunhão mais íntima com o Criador. O medo pode marcar anos passados, mas não tem autoridade sobre o futuro. Até agora, aqueles que foram preservados por Deus não estão em insegurança. A mão que ele segurou na infância, que fortaleceu na idade adulta, a mão que ele ofereceu na maturidade, continuará a guiá-lo na velhice. O isolamento por medo não é o destino final. É uma estação temporária que pode ser mudada, se Deus quiser. Ele prometeu, provou e fará novamente. Quando a voz humana desaparece, há uma voz que permanece. Não depende da presença dos outros, da aprovação do mundo ou do ritmo da sociedade. Mesmo com o silêncio ao redor, a voz de Deus continua a falar. Para muitos idosos, o isolamento não é apenas uma decisão consciente, mas uma combinação de fatores que silenciam os relacionamentos. Mas mesmo que tudo ao redor pareça desaparecer, a voz de Deus ainda não é trovão, mas lealdade. Não barulho, mas profundidade. Se você o abraçar, se você ouvir atentamente, você reconhecerá a voz. Tem o poder de reconstruir do fundo do seu coração o que foi corroído pelo tempo, pela dor e pelo medo. A Bíblia deixa claro que Deus não permanece em silêncio com seu povo. Em Isaías 3:21, ele diz: seus ouvidos ouvirão atrás de suas costas o que ele diz. Este é o caminho que ele percorreu. A palavra não é reservada para um estágio específico da vida, mas para todos aqueles que caminham sob sua orientação. Também em João 1027, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A idade não limita a capacidade de ouvir Deus. Pelo contrário, aqueles que viajaram por um período mais longo estão em uma posição mais sensível para perceber sua orientação, conforto e presença. Quando a conexão humana é enfraquecida, a comunhão com Deus pode ser fortalecida como nunca antes. A solidão aparentemente perdida pode se tornar o espaço sagrado para o encontro mais profundo com o Criador. Quando criança, Samuel aprendeu a reconhecer a voz do Senhor no silêncio do templo, mas os anciãos também testemunharam essa realidade. Abraão ouviu a orientação de Deus. Ele foi chamado de desafio, bênção
e orientação quando ele já havia entrado em um estágio avançado de sua vida, nos anos em que muitos acreditavam que tudo estava definido. Este padrão revela uma verdade espiritual imutável, que enquanto o mundo está em silêncio, Deus continua a falar. Ele não só fala, mas também chama, envia, consola, corrige, fortalece o isolamento. Se você viver de uma perspectiva espiritual, pode ser uma terra fértil para ouvir claramente o que antes estava perdido nas vozes externas. Em meio à aparente desconexão, o Espírito Santo continua a trabalhar. Não requer multidões, atividades contínuas ou aprovação do público. Ele se manifesta no segredo, nas profundezas, na intimidade. Em Apocalipse 320 lemos: Eis que eu chamo à porta, e mesmo que a porta esteja fechada por cansaço ou dor, o chamado não cessa. Deus continua esperando, sua voz não impõe, mas ele não está ausente. Ela estava lá esperando para ser ouvida, com um coração disposto. Quando essa voz é ouvida novamente, a alma lembra que não foi esquecida. Ainda há coisas a dizer e um caminho a percorrer. Esse simples reconhecimento pode transformar o isolamento em um altar. O coração pode fechar sem emitir um som. Às vezes, não há uma decisão óbvia e não há um diálogo final. Apenas um processo silencioso que faz as pessoas pararem de esperar, pararem de se abrir e pararem de compartilhar. Quando o coração está desligado, a alma está se extinguindo lentamente, como uma lâmpada que ainda tem óleo, mas não acende mais sua chama. Depois de anos de trauma, decepção e medo, muitos idosos chegam à conclusão de que é melhor viver na periferia. Mas esse fechamento não é definitivo. Se a luz de Deus toca o coração novamente, quando o coração está pronto para sentir novamente, a recuperação começa, mesmo que timidamente. Não é um grande gesto, mas um movimento interno que permite que a esperança reentre. A Bíblia ensina que Deus não obriga ninguém a abrir a porta, mas Ele está sempre disposto a entrar quando Ele tem permissão. Em Apocalipse 320 lemos: Eis que eu estou batendo à porta, e se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei nele com esta declaração. Ela revela que a iniciativa de restauração vem de Deus, mas requer uma resposta pessoal. As almas que foram fechadas por tanto tempo podem ser reabertas se reconhecerem que não foram abandonadas. As feridas não impedem a cicatrização e o tempo não apaga o valor. A história vivida, por mais difícil que seja, não cancela o que está por vir, que é a abertura do coração. Não é uma imposição emocional, mas um ato espiritual que decorre do reconhecimento de que ainda há vida a viver e ainda há amor a compartilhar. A recuperação emocional e espiritual nem sempre ocorre em meio à agitação. O Salmo 147 diz que às vezes começa nos lugares mais tranquilos, em momentos íntimos, quando a alma decide confiar novamente. Ele cura os corações partidos e cura as suas feridas. Não são as circunstâncias que determinam a possibilidade de cura, mas sim a vontade interior de renovar a confiança. Quando uma alma endurecida pela solidão reconhece que Deus não a abandonou, ela se torna sensível e, a partir da suavidade do coração, renova o desejo de se conectar. Diga uma palavra, receba um olhar sincero e volte a participar da vida com propósito. Deus não só restaura o interior,
mas também nos guia a fazer novas conexões. O Salmo 686 diz que Deus deixa as pessoas solitárias viverem em suas casas. Esta não é uma promessa sentimental, mas uma verdade espiritual. Até quem está acostumado com a solidão vai encontrar espaço para novos relacionamentos, para conversas genuínas, para carinhos que não buscam aproveitar, mas buscam construir. Reabrir o coração não significa ignorar o passado, mas decidir não deixar o passado determinar o futuro. Quando essa decisão é tomada, a recuperação começa a se manifestar. O que parecia um fim tornou-se um novo começo cheio de paz, propósito e comunhão genuína. Às vezes, o mais difícil não é estar sozinho, mas sentir que você não entende mais o que é necessário. Mas o que muitos esquecem é que no reino de Deus não há tempo desperdiçado, não há etapas inúteis, nem almas esquecidas aos olhos do Pai. Cada vida tem um lugar insubstituível em seu design atemporal. O que o mundo abandonou, Deus manteve o que as circunstâncias consideravam concluído. Ele se tornou uma semente. É por isso que a velhice não é uma aposentadoria, mas um legado em construção. Não importa o quão longe você chegou ou o quão silencioso seu caminho seja, você ainda pode deixar uma marca indelével nos corações daqueles ao seu redor. O isolamento pode parecer um fim, mas nas mãos de Deus, torna-se um solo fértil para algo novo. Se você decidir hoje olhar para além do sofrimento, descobrirá que ele ainda pode ser um instrumento de sabedoria, um farol de fé e um canal de conforto. Deus ainda não acabou com você. Ainda há palavras que só vocês podem dizer, orações que só vocês podem levantar, vidas que só vocês podem tocar. Enquanto você estiver respirando, o céu sempre contará com você.